E aí, libertos? Tudo bem com vocês? Graça e paz. Seja bem-vindo novamente ao canal. Não esqueça de dar aquela curtidinha aí, se inscrever no canal para ficar estudando a Bíblia conosco. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o livro de Gênesis e a gente vai estudar ele com muito carinho, ok? E no final eu vou deixar uma explicação para vocês que eu pesquisei e encontrei sobre a literalidade dos 7 dias da criação. Será que os 7 dias foram literais ou simbólicos? Aguardem o vídeo após a vinheta. Valeu! E aí, libertos, estamos de volta. Hoje, então, a gente vai estudar o livro de Gênesis, ok? E para ficar um estudo assim mais dinâmico, eu vou dividir esse estudo em 7 pequenos vídeos. Porque é um estudo mais complexo, é um livro grande e com muitas informações interessantes para nós. Então, no primeiro vídeo que é de hoje, nós vamos estudar como tudo começou, né? Como foi feita a criação. Aí no segundo vídeo eu vou falar sobre a formação do homem, da mulher e a sua queda, né? Depois eu vou falar do primeiro homicídio no próximo vídeo. No quarto vídeo eu vou falar sobre o dilúvio. No quinto eu vou falar sobre a Torre de Babel e a terra prometida a Abraão. No sexto eu vou falar sobre Sara, Isaac, Abraão. E por último eu vou contar a história ali de José do Egito, ok? São pequenos videozinhos aí interessantes que para a gente poder entender a Bíblia a gente tem que ter uma noção do que fala ali em Gênesis, ok? Então, para que nós possamos entender bem Gênesis, se faz necessário nós sabermos a diferença entre português e hebraico, ok? Uma das diferenças importantíssimas é que se você for no dicionário Aurélio, você vai encontrar aproximadamente 435 mil verbetes, né? Ou seja, palavras com seus significados no dicionário. Já se você for na língua hebraica, não chega nem um terço desses verbetes. Então, aqui começa a principal dificuldade de pessoas que estão estudando a Bíblia. Porque não se sabe quando é literal e quando é simbólico. Se você não for pesquisar e você só aceitar aquilo que te apresentam, você vai ficar com aquilo ali. Então eu vi aquilo ali e fui pesquisar a fundo se eram literais os 7 dias ou se eram simbólicos. Aí, pela importância dessa pesquisa, né, hoje estou fazendo esse vídeo numa sexta-feira e na parte da tarde, e pelo estudo que eu fiz hoje já é considerado sábado, porque o tempo na Bíblia ele é contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então já passou do pôr do sol aqui de sexta-feira, então é sábado. Mas isso é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente para vocês entenderem aí a contagem de tempo de pôr do sol a pôr do sol, ok? O livro Gênesis, então ele é uma introdução indispensável para todo o restante da Bíblia, porque é importante que você saiba que para construir uma casa tem que ter o alicerce, ok? Então, na Bíblia, eu considero o Gênesis como o alicerce de toda a Bíblia, porque ali é onde tudo começou. Se você vai debater com uma pessoa sobre a Bíblia, você tem que saber como é que tudo começou, de onde tudo veio, como é que surgiu, quando foi criado, como que foi criado, para você poder debater ali de igual para igual. Sem este livro de Gênesis, a Bíblia fica meio que incompleta, né? Praticamente incompreensível, porque você não tem como você ir lá para o Novo Testamento se você não sabe de onde que veio Jesus, de qual descendência que veio Jesus. Okay? O título original em hebraico, né, de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Ele pode ser dividido em duas partes, uma histórica e outra biográfica. A parte histórica, ela começa no capítulo 1, versículo 1, e ela termina ali no capítulo 11, versículo 9.
E essa parte histórica, ela aborda os princípios da raça humana, descreve 4 eventos importantes, que é a criação, né? A queda do homem, o dilúvio e a formação das nações. Já a parte biográfica, por sua vez, ela começa no capítulo 11, continuação ali do versículo 10 e vai até o capítulo 50, né? Versículo 26. E mostra, né, os princípios da raça hebraica, retratando ali 4 pessoas importantes, que é Abraão, Isaac, Jacó e José, que é de onde, né, viria toda a nação de Israel. E, por conseguinte, ser mais importante de todas, né, Jesus Cristo, Salvador. Então vamos ali agora para a parte bíblica, né? Vamos ver ali Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É um versículo pequeno do livro de Gênesis, mas olha a magnitude que tem esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, ali já diz quem foi que criou os céus e a terra. E essa afirmação, ela vem com o passar dos tempos aí, sofrendo perseguições, ataques, né, de evolucionistas, dos cientistas, de alguns ateus, de que não existe um Deus, né, não foi uma criação divina. Mas a Bíblia está aí, ela continua aí, todo mundo debatendo contra, ninguém consegue provar que não foi, ok? Mesmo enfrentando vários ataques aí, essa máxima aí de que foi Deus que criou a Terra ainda persiste até hoje, né? Porque eu tenho fé, eu acredito que foi Deus que criou e bola para frente, né? Interessante que também na criação de Gênesis, eu achei um escritor americano, né, que é o Wendell Wisber, ele traz uma frase interessante, ele diz assim, que existe um padrão, né, nas atividades de Deus na semana da criação, porque Deus, ele durante a semana ali da criação, primeiro ele forma a terra e depois ele enche, né? E no versículo 2 de Gênesis 1 diz que a terra ela era sem forma e vazia. Entende? Então Deus cria a terra, ele começa a organizá-la e ali no versículo 2 ele declara isso, né, de que a terra ela era sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias, Deus deu forma à terra. Porque ali no primeiro dia, né, ele ordena que a luz brilhasse e ele separa ali a luz das trevas. Né? Isso você encontra ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 e 5. No segundo dia, Deus separa as águas e águas, né? Ele coloca um firmamento entre as águas superiores e chama de céu. Também continuação ali de Gênesis 1, versículos 6 e 8. Terceiro dia, Deus reuniu as águas, né? E ele fez surgir uma porção seca, criando assim a terra, né? A vegetação e os mares. Versículo 9 e 13 de Gênesis 1. Aí Deus começa a preencher a terra, porque a terra, né, no versículo 2, ela era sem forma. Aí já ao final do terceiro dia da criação, ela começa a ganhar forma. Depois de criar as estruturas fundamentais do mundo, Deus começa a preencher esse mundo, né? No 4º dia da criação, ele coloca já luminares nos céus. Você pode achar isso no versículo 14 e 19. No 5º dia, ele já cria os peixes, né? Os peixinhos aqui atrás, para povoarem os mares e também as aves para voar lá no céu. Versículo 20 e 23. Pode conferir lá. É importante que você esteja com a tua Bíblia na tua mão aí, para tudo que eu falar, você vê que eu não estou fugindo da Bíblia. Pesquisa lá na Bíblia, ok? E no 6º dia, né, e último dia, a criação chegou ao seu ápice. Após criar toda a fauna, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E assim Deus criou o homem. Que legal, né?
Passagem forte essa. Você acha ali no versículo 26 e 27. No final ali do 6º dia, Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom, né? Tudo no universo, desde a maior das estrelas até a menor das folhinhas, né? Ele produziu com alegria. Tudo isso ele fez para nós. Então imagine a satisfação de Deus quando ele criou isso aqui tudo para a gente, funcionando numa perfeita sinfonia. Né? Tudo funcionando tintim por tintim. É uma coisa magnífica. E assim, né? Deus no seu 7º dia, quando ele já havia concluído toda a obra que realizou aqui, ele descansou. Isso aí está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Bom, agora a parte importante do vídeo, né, que eu havia falado para vocês sobre o significado ali de dia, se são literais, né? Os dias se são literais ou se são simbólicos. Bom, eu vou falar para vocês que os dias da semana em hebraico, para vocês verem uma certa similaridade aqui entre os termos. É o seguinte, a palavra Yom significa dia, ok? Beleza. Então, em hebraico, fala-se primeiro dia, ou dia primeiro, segundo dia, ou dia segundo, dia terceiro, dia quarto, dia quinto, quinto dia, 6º dia, 7º dia, ok? É isso sim que é dito. Então, primeiro dia chama-se Yom Ehad. Deixa eu ver aqui. Segundo dia, Yom Sheni. Terceiro dia, ou dia 3, Yom Sherishi. Quarto dia, Yom Rekiri. No quinto dia, Yom Hamishi. Sexto dia, ou sexta-feira, Yom Hashishi. Sábado, ou 7º dia, Yom Hasheviri. Perceberam que em todas elas a palavra Yom fazia parte? Yom significa dia, ou seja, então dia mais um numeral. Então, aí que começa uma informação importante para vocês na tradução ali em Gênesis 1, saber se é literal ou um espaço de tempo. Ali está dizendo que é um espaço de 24 horas. Por quê? O Yom, ele tem vários significados na Bíblia, vários significados em hebraico. Na literatura, né, se você pegar ali a linguagem, a literatura portuguesa, né, nós temos aí, como eu falei antes, lá mais de 400 mil verbetes. Mesmo assim, uma palavra significa outra palavra. Por exemplo, pena significa pena no sentido de dó, pena no sentido de direito de condenação, pena da caneta, né, escrita pena. E no hebraico também tem isso. E a palavra dia se enquadra nesse quesito. Aí é que vem os estudos, né, a pesquisa que eu fiz, como saber se aquele dia ali em Gênesis 1 seria dia literal ou simbólico. Eu descobri que a palavra Yom, quando ela vem, né, seguida de um numeral, aqui no caso, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né, significa dia 24 horas. Então ali quando ele faz a criação no primeiro dia, no segundo dia, pela tradução hebraica, pelo que eu fui pesquisar, vocês vão ver aqui ainda, não sou eu que estou falando, eu vou mostrar para vocês as fontes que eu pesquisei, que são dias literais, ok? Até aqui tá tudo bem? E continuando a minha pesquisa sobre a palavra dia, Yom, eu fui atrás de comentários ali de exegetas, né, especialistas em Velho Testamento, da Europa, e eu encontrei ali o Gerhard von Head, e ele é especialista em Velho Testamento. Ele declara: os 7 dias inquestionavelmente devem ser entendidos como dias reais.
Aí o outro, que é o Gordon Vernon, é um erudito também, né? Só que ele não concordista, britânico, especialista em Velho Testamento, não concordista porque existem os concordistas e os não concordistas eruditos, né? Concordistas são aqueles que levam a Bíblia e a ciência igual ali, não tem uma aceita a outra, né? E não concordistas são aqueles ainda que têm um pouquinho de inaceitabilidade. Ele, né, especialista em Velho Testamento, nas palavras dele, que ali em Gênesis 1, dia tem o seu sentido básico de um período de 24 horas. E James Barr, né, um renomado semitista, também especialista em Velho Testamento, né, ele se opõe veemente aos intérpretes figurativos, né, aqueles que acreditam que o tempo ali é simbólico, e ele diz que os dias da criação foram 6 dias literais, né, completando o período de 144 horas. Isso quem disse foi James Barr. Há muito tempo, né, o crítico formal Herman Duncan, né, ele concluiu que os dias são de fato dias e nada mais. Essas são as palavras dele, bem enfático, né? Os dias são de fato dias e nada mais. Este elenco de citações que eu passei para vocês aqui poderia continuar aqui com a adição de numerosas outras vozes, né? Partilhando da mesma posição não concordista. Mas agora eu vou passar para vocês os concordistas, agora o que eles dizem, né? Eu falei dos não concordistas, agora eu vou falar dos concordistas. Victor Hamilton concluiu da mesma forma que os outros eruditos neo-evangélicos concordistas abrangentes que quem quer que tenha escrito Gênesis 1 acreditava estar falando de dias literais. Insistem eles, né, os estudiosos, com base em cuidadosas investigações, né, que foram feitas ali sobre o uso da palavra dia, o Yom, em Gênesis 1, e em outras passagens, né, se vocês compararam o Yom, que está ali em Gênesis 1, com outras passagens do Antigo Testamento e da Bíblia, e chegaram à conclusão que aquele Yom de Gênesis 1 representa 24 horas. E também, para não ficar só nisso, eu fui pesquisar também na lexicografia, né, que é como é feita ali os dicionários. E grande maioria dos léxicos, né, e dicionários da língua hebraica, amplamente aceitos, publicados no século XX, traz a afirmação de que a designação dia em Gênesis 1 significa um dia de 24 horas, ou seja, um dia solar. O Brown Drive Briggs, né, outro léxico clássico hebraico inglês, também define o dia da criação em Gênesis 1, um dia regular, definido por uma tarde e uma manhã. Além dos eruditos, especialistas em Antigo Testamento, lexicografia, agora eu vou trazer para vocês os dicionários, né? Considerações feitas a partir de dicionários, né? Magny Sable, ele escreve, né, no elogiado Theological Dictionary of the Old Testament, que a palavra dia, Yom, em Gênesis 1, tem um significado literal no sentido de um dia completo. Ele não entrevê qualquer outro significado alternativo. Ernest Janney, né, aplaudido erudito europeu deste século, né, afirma no mais amplamente utilizado dicionário teológico da língua hebraica que o significado de dia deve ser entendido na acepção literal como dia de 24 horas, no sentido de uma unidade de tempo astronômica ou calendarial. E para fechar essa bola de pesquisa que eu fiz, eu não podia deixar também de pesquisar e fazer considerações baseadas na semântica, ou seja, no estudo ali complexo dos termos, na junção da frase, na interpretação, para que ficasse uma coisa bem completa no meu estudo, né? E o campo da semântica nos estudos linguísticos, ele refere-se àquilo que é chamado de significação, né? Isso cobre os problemas de avaliação acurada, o significado de expressões, por exemplo, palavras, frases, cláusulas, sentenças,
que realmente têm sido usadas, ou seja, a semântica ela se preocupa nisso, em interpretar aquilo como um todo, né? Então, no contexto ali da semântica, né, é importante a gente ter em mente que o conteúdo semântico, né, das palavras, ele pode ser visto mais claramente em suas várias combinações com outras palavras, né? E o seu campo semântico extensivo, foi aquilo que eu falei, extensivo, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês da palavra pena, né? Ela, dependendo do contexto, ela significa uma coisa e no outro contexto ela significa uma outra coisa. Aí eu me perguntei assim, tá, eu aprendi que o ion significa isso porque significa sentido literal por causa disso aqui, que ele está acompanhado de um numeral, beleza. Mas quando que ele representa um sentido não literal, né? Então, assim, os sentidos, né, extensivos não literais do termo ion são sempre encontrados em conexão com preposições. Para ele não representar dias de 24 horas, ele teria que estar acompanhado de preposição ou frases preposicionadas com verbo, né, construções compostas, fórmulas, expressões técnicas, combinações genitivas ou frases construtivas, né, e outras mais. Em outras palavras, o significado extensivo não literal deste vocábulo hebraico, ion, ele só tem outro significado quando ele apresenta conexões linguísticas e contextuais especiais que indicam claramente, né, a intenção de um sentido não literal. Então, ou seja, se tais conexões linguísticas especiais estiverem ausentes, que é o caso lá de Gênesis 1, o termo ion não terá significado extensivo não literal. Ele terá seu sentido normal de dia, literal, de 24 horas. É muita falação, mas é importante porque nós precisamos entender esse significado. Por isso que eu trouxe muita informação para vocês, para que não ficasse nenhuma dúvida daquilo que eu pesquisei e acredito ser a verdade. Aí eu fiz esse estudo e pesquisei, comparei. Lá em Gênesis 1 tem preposição? Lá em Gênesis 1 tem relações, né, genitivas? Tá em formato construtivo, né? Então, assim, nada disso bateu lá atrás. A única coisa que tinha lá atrás é uma palavra ion seguida de um numeral, que segundo a regra, quando a palavra ion é seguida de um numeral, significa dia literal de 24 horas. E se você, né, eu estou sendo repetitivo porque é importante isso para a gente gravar. Se você voltar lá em Gênesis 1, você vai ver que o termo ion, em cada um dos 6 dias, né, ele apresenta as mesmas conexões, ou seja, ele é usado no singular, ele se associa a um numeral e ele é precedido pela frase houve tarde e manhã. Essa tripla, né, conexão entre o uso do singular de um numeral e a definição temporal de tarde e manhã mantém a homogeneidade do dia da criação ao longo do relato de toda a criação. Porque assim, o relato da criação em Gênesis não somente liga cada dia a um numeral sequencial, como também estabelece as fronteiras do tempo mediante tarde e manhã. Vai lá e lê para você ver em versículos, o versículo 5, o 8, o 13, o 19, o 23 e o 31. Né? A frase ela é rítmica. E houve tarde e manhã. Após estudar esses numerosos estudiosos, comentaristas, né? Independente de serem concordistas ou não, eu concluí que os dias da criação não podem ser nada mais do que dias literais de 24 horas. Para concluir então esse vídeo, eu vou colocar aqui, o tema em hebraico, a tradução em português embaixo e a voz, né, narrando em hebraico a palavra ion ali de Gênesis 1.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי. ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא Elohim לעשות. Espero que esse vídeo acrescente alguma coisa em tua vida, como acrescentou na minha. É um texto mais cansativo, é um vídeo mais cansativo, com muitas informações, com muitos nomes, mas que me acrescentou muita coisa. Eu posso aceitar que o dia ali é dia de 24 horas, pela pesquisa que eu fiz. Se eu estou errado, eu vou saber com Deus lá na frente. Mas a pesquisa que eu fiz foi com muito carinho, eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem alguma informação também diferente, escolhe o que eu falei, poste aqui embaixo, manda um e-mail, que a gente troca uma ideia e aí a gente volta a se falar no próximo vídeo, ok? Obrigado a todos aí, graça e paz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, a continuação da série, ok? Obrigado a todos, tchau!